Olá, aqui Sérgio Mendes para mais um episódio do RIC Rural Podcast. Hoje vamos falar da Coamo, a maior cooperativa da América Latina e que, apesar do cenário desafiador, deve fechar 2023 com um crescimento no faturamento de pouco mais de 30 bilhões de reais. Para 2024, 2025 e 2026, a Coamo já anunciou investimentos de 3 bilhões e meio de reais. Para falar sobre esses números, eu convidei o presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari. Galinari, muito obrigado, por mais uma vez estar aqui com a gente, gentilmente cedendo seu tempo aí para esse bate-papo no RIC Rural Podcast, para nós aqui, para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia. Bom dia, obrigado, Sérgio, obrigado pelo convite. Sempre bom falar um pouco da cooperativa, do cooperativismo, né? Levar essa mensagem do associativismo aí para toda a comunidade e todos aqueles que te prestigiam. Obrigado. Galinari, é o seguinte, eu queria que você fizesse uma avaliação de 2023 para a Coamo e para o agro, e nós tivemos um ano desafiador, né? Como eu citei acima, foi um ano também desafiador para a cooperativa? Foi, Sérgio. Se a gente for pegar a agricultura do modo geral, foi um ano de safra bastante interessante, né? Colheitas, tanto no verão quanto no inverno, foram bem produtivas, mas tivemos todo o comportamento de queda de preços ao longo do ano, que foi o que caracterizou, né? Nós tivemos praticamente no início da pandemia, não que seja por causa da pandemia, mas tivemos lá em 21 aquela elevação de preços, ficou num patamar bastante alto até 22 e 23 foi o ano da queda. Então, realmente, quando se tem preços em alta, é mais fácil de administrar, porque quando você compra, o preço sobe e teu estoque fica baixo, a preço baixo. Quando você está com um produto e quer vender e o preço está subindo, você sempre vai estar segurando com segurança de que mais para frente você pode vender melhor. E o inverso aconteceu em 2023, quando os preços dos insumos caíram. Então, quem tinha compras antecipadas ou estoque ficou com estoque caro, e aí para vender depois teve uma série de dificuldades, ou o custo de quem adquiriu os insumos para depois pagar na safra com preço de grãos que caiu ficou complicado. Acho que isso foi uma grande caracterização do ano. E essa queda acentuada, já visto aí que nós começamos o ano com a soja na casa aí dos R$170 e terminamos próximo dos R$110, R$115 aí. Então, realmente, um ano desafiador para as comercializações, e o que segurou um pouco, vamos dizer assim, a barra do agricultor foram as boas colheitas, né? Tanto no milho segunda safra, quanto na soja e também até no trigo. Então, sem falar também na armazenagem e logística, né? Escoamento de produto, né, Galinari? Exatamente. Então, essa elevação, ou seja, essas safras boas que tivemos, aliada a essa dificuldade de comercialização, onde o produtor acabou segurando o produto, o que pôde segurar, fazendo até algumas loucuras, como pegando dinheiro em banco para pagar a conta, pagando juros e segurando o produto, e o produto em queda. Então, realmente teve esse componente, e a logística sofreu muito esse ano. Realmente foi um ano de grandes gargalos logísticos, né? Não tenha dúvida nenhuma. Acredito que indo para uma situação um pouco melhor, porque apesar de tudo, né, é ruim para o agricultor, mas hoje para o agricultor pagar a mesma conta, ele tem que vender mais sacas. O preço do produto caiu, então ele tem que comercializar mais para poder pagar a mesma conta. Então isso acaba tirando um pouco dos produtos que estão armazenados. Mas nós ainda passamos com muito estoque, o estoque de passagem foi elevado, né? Cria, claro, uma expectativa também de gargalo, de dificuldades para a próxima safra, agora, safra que já estamos colhendo até de forma antecipada, aí, safra de soja. Só que, é claro, nitidamente nós vamos ter algumas quebras importantes aí em algumas regiões do Brasil, e no Paraná também vamos ter, que acaba aliviando um pouco esse aspecto do gargalo logístico, né? Para a cooperativa, nós já tivemos um ano, pode-se dizer, um ano bom, tinha uma expectativa de faturamento face aos preços do início do ano bem maior, né? Mas ainda foi um grande resultado. Vamos
conseguir poder entregar um bom resultado para o quadro social. Já antecipamos parte das sobras, né? Em dezembro antecipamos aí 230 milhões das sobras que vamos consolidar agora no dia 15 de fevereiro na Assembleia Geral que vamos realizar. E uma expectativa muito boa ainda de resultado para a cooperativa e aquilo que ela pode fazer pelo seu cooperado e entregar o resultado para ele. Agora, mediante esse cenário que você desenhou aí, né, um ano bom, claro, um faturamento desse, essas sobras e tudo, e para 2024, a gente vai continuar tendo esses problemas, hein? Que avaliação você faz aí? Que desafios o produtor e a cooperativa vão ter em 2024, Galinari? Olha, falando do lado do produtor, começou o grande desafio com esse problema de quebra de safra, né? Isso daí realmente, as temperaturas muito elevadas, né? A gente observou aí, 40 graus estava fácil de se alcançar isso daí na sombra, né? E não imagina na lavoura, isso daí chegava a mais de 55 graus. Então, realmente, as plantas sofreram, a soja sofreu do modo geral. Então, a gente está observando aí a antecipação de ciclo de 10 a 15 dias, sojas, absurdos de soja sendo colhido com próximo de 105, 110 dias. Então, realmente, com uma grande antecipação de ciclo, tem caracterizado aí, em especial no oeste do Paraná e algumas regiões do centro-oeste, onde nós vamos ter o maior recebimento de soja no mês de janeiro da nossa história. Então isso caracteriza mesmo, não foi em função do momento do plantio, mas foi em função da antecipação de ciclo face aí a essas altas temperaturas e uma certa escassez hídrica aí que tivemos, né? Traz as produtividades para baixo, aí não há dúvida, em cima da expectativa, essas primeiras colheitas já têm mostrado isso. De outro lado, também, em vindo as chuvas, e agora estamos observando um pouco mais, cria uma janela interessante para o milho segunda safra. Porque se antecipa o verão, você consegue plantar, se chover, né, bem, consegue plantar o milho antes. Então, tem uma chance de o milho se desenvolver de uma forma melhor, pega dias mais quentes agora no começo, dias mais longos, então antecipa também o milho. Há uma expectativa minha aqui, que também talvez, se chover agora, de que maio seja o mês que a gente talvez mais receba milho também da história, porque se plantou cedo, sabe que um dia de verão para o milho é muito melhor do que o dia lá na frente de inverno. Hoje você tem ainda 12 horas de sol aqui, você consegue, a cultura se desenvolve bem melhor. Então cria essa dicotomia de sentimentos aí para o cooperado, né, para o produtor, antecipa, tem um pouco menos de produtividade agora, cria uma janela melhor para o milho. Uma coisa interessante, tinha produtores que já não contavam muito em plantar milho face à perda da janela, mas com essa antecipação de ciclo, ele entra de novo no jogo. Então estava aí com planejamento para trigo, alguns produtores já declarando que vão declinar do trigo e voltar para o milho segunda safra. Então tem esses cenários para o produtor. Os preços entraram um ano em queda livre, eu diria, né? Hoje, no mercado aqui de Campo Mourão, R$ 106 a soja, o milho já vindo a R$ 46. Então, há aquilo que a gente diz, o preço, né, ele é afetado pela quantidade negociada, certo? Então, hoje o cara tem que pagar mais para pagar uma conta, por exemplo. Agora o produtor tem os custos de safra. Então, muitos vendem para pagar os custos de safra, óleo diesel, pessoal, enfim, transporte, do modo geral, para a colheita, né? A colheita, as máquinas, o transporte até a cooperativa, enfim. E aí ele tem que pagar e ele vende o produto. Para ele conseguir o mesmo dinheiro, ele tem que vender mais sacas. E ele estava vendendo mais milho até agora, até hoje. Até ontem tivemos uma comercialização muito forte de milho, que realmente é para esse tipo de conta. E o que acontece? Ele acaba tendo uma oferta maior no mercado, porque ele oferece mais quantidade de milho para pagar a mesma conta. E aí o preço cai mais fortemente. Então, o produtor ele concentra a venda no momento só e isso pressiona demais os preços. Aconteceu com soja, aconteceu com o milho. E de outra parte, saiu o relatório americano na sexta-feira, né, que veio meio andando meio de lado, meio junto com o IBGE, com a Conab, e o que a gente observa é que o mercado acha que aquilo está muito conservador. Mas
está precificando em cima daquilo. Então está precificando um aumento de estoque de passagem do fim do ano da soja próximo de 15 milhões de toneladas. Está precificando uma Argentina saindo de 48 para 50 milhões de sacas, de toneladas, precificando um Brasil produzindo 157 milhões de toneladas, enquanto tem institutos brasileiros já para menos de 150, mas é sempre importante esse relatório americano, e isso gera esse aumento de estoque de passagem. Com esse aumento de estoque de passagem, não tem como o preço reagir. Ele reagiu para baixo. Então, realmente tivemos quedas acentuadas nos últimos dias, né? Saímos aí de próximo de 120, hoje R$106, que é o mercado, e pouco comprador, muito pouco comprador. O prêmio veio muito abaixo. Estamos com um prêmio negativo em 100, mais ou menos, 85, 100, para fevereiro, janeiro não temos mais. Então, realmente, o produtor está nessa insegurança de preço, fica difícil ele decidir momento de venda, ele vende conforme a necessidade, aí todo mundo tem a necessidade na mesma época, vende todo mundo junto, pressiona preço. Acho que o mercado tem que entrar numa normalidade, e acho que essa é a oportunidade desse ano, a partir do momento que o produtor vai fazer suas aquisições para a implantação da safra de verão, logo mês de abril, maio, em seguida aí, ele precisa retornar ao mercado, fazer um certo número de contratos, para disciplinar a comercialização lá no momento da safra e ao longo do ano, porque essa concentração mostrou nos últimos anos que não é benéfica para o produtor, não é. De forma nenhuma foi interessante o produtor fazer o efeito manada, tanto na hora da venda dos seus produtos, né, principalmente no momento da venda dos seus produtos. Você lembra no começo do ano, quando o produtor segurou demais a venda, esperando uma reação de preço, e todo mundo vendeu muito próximo ali de 1º de abril, quando é o pagamento de prazo de safra, e o preço veio abaixo, né? Então, um cuidado muito grande que o produtor tem que ter, estudar bem a comercialização e começar a voltar àqueles anos anteriores àquela alta, pode-se dizer até de certa forma absurda que teve, e regularizar um pouco mais, travar um pouco mais de custo, fazer um pouco mais de contrato, fazer suas liquidações, suas vendas um pouco mais compassadas para disciplinar um pouco mais o mercado. Eu acho que esse seria o ideal. Agora, teve aí essa semana, né, a ProSoja se manifestando, né, a Associação dos Produtores de Soja do Brasil se manifestando sobre esses números divulgados que não condiz com a realidade, né? E, segundo a Pátria Consultoria, a previsão para a soja 2023-2024 em 143 milhões de toneladas, 7,4% abaixo da temporada 22-23, e a segunda maior quebra de soja da história do Brasil. Agora, esses números, né, Galina, não que divulgados pela Conab, o USDA, IBGE, tinha que ter um pouco mais de pé no chão, né? Eles soltam uns números assim que o produtor com insumos lá em cima, com a sua safra aí, com esses números de 220, que nunca mais, eu acho que vão chegar, nunca mais também é muito tempo, mas não vão chegar nesses tetos novamente tão cedo, né? E o que você falou aí é o planejamento, né? É o cuidado na sua programação de safra, né? E esses números aí estão prejudicando de fato, não é verdade? Prejudica demais. Na verdade, a ProSoja soltou ontem 135 milhões. Aí um pouquinho, só aproveitando, porque o nosso programa, nosso episódio passa durante toda a semana, nós estamos falando com o presidente Herto Galinari na terça-feira, dia 16. Quando ele se refere a ontem, é o início da semana, que é do dia 15, tá? Pois não, presidente, por favor. Então, a ProSoja soltou a 135 milhões de toneladas. Aí o Pátria soltou 143. Na mesma semana solta a USDA a 157. Na semana anterior, Conab e IBGE 155, praticamente os dois alinhados. Então, é uma diferença muito grande. Se a gente for sair de 157 para 135, nós estamos falando de 22 milhões de toneladas. Então, isso daí mexeria muito com o preço. Mas, de outra parte, a Argentina falar em 50, já tem gente falando em 52.
Então, qual é o número? E olha, Sérgio, eu tenho andado muito nas regiões. A semana passada nós estivemos abrindo uma nova unidade da Coamo em Sonora, né, que é o último município lá do Mato Grosso do Sul, e eu estive lá e andei pela região de Rondonópolis também. A soja naquela região soja para segunda quinzena de fevereiro até março, está um pouco atrasada, talvez as mais atrasadas, mas soja em muito boas condições até. Eles falam na pior condição deles, mas a soja está muito boa, inclusive. Aqui realmente tem essa... É muito difícil fazer previsão numa época dessa. Chuvas foram muito irregulares. Então você tem numa distância muito curta, e a semana passada eu estive rodando também no oeste do Paraná, aqui na região de Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Maringá, aqui, você vê num espaço curto, quilômetros, 2, 1, 3 quilômetros, assim, as lavouras com comportamento totalmente diferente, dentro do mesmo talhão, comportamentos completamente diferentes. No sábado eu estava acompanhando um cooperado nosso fazer a colheita dele, te visitando ele estava lá com uma propriedade que ele tinha colhido 100 sacas de um lado do carregador, do outro 120. Colheu no mesmo dia, quase. Então, realmente, está difícil de fazer previsões, é perigoso. Eu entendo o lado da ProSoja, ela tem que jogar o número lá embaixo para dar uma pressão no mercado, né? O Pátria também tem contratos, tem barters, tem um monte de coisa que foram feitos. Todo mundo tem o interesse. Talvez o USDA sempre foi, o USDA sempre foi muito conservador, ele não solta um número com grandes impactos entre um relatório e outro. Até brincando, nós fizemos um bolão aqui dentro da cooperativa com a área comercial, dizendo que número que o USDA ia soltar. E o mais perto foi 156, mas muitos jogavam já o 152. Eu joguei até o 156 e falei, não, eles são muito conservadores, eles não vão fazer uma derrubada forte, eles só vão... É muito mais fácil, eles anunciam após o realizado. Mas durante eu não me lembro de ter visto o USDA soltar um relatório assim, que ele tem de um para o outro, dando uma alteração significativa, né? Eu acho que não dá para, sei lá, acreditar em nenhum dos dois extremos, né? Normalmente, né, na estatística, a gente despreza os extremos e trabalha um pouco mais com a média. Eu acredito que o número do Pátria e o número do IBGE, da Conab, minha opinião, fica no meio dos dois aí. Isso vai dar o quê? Uns 30% de quebra da previsão inicial? Falava assim, 161, 163, 165 eram os números iniciais, né? Se a gente for falar em 150, nós vamos falar em 10%, 11% de quebra no geral, né? O sul do estado está bem, o sul do Paraná está bem, o Rio Grande do Sul deve aumentar em relação à previsão. Então tem de tudo. Agora, grande impacto, MT, é quase uma Argentina, né, praticamente, vai ter o impacto, a região lá de cima, Sapezal, Sinop, tem sentido realmente, a gente tem visto que eles estão com dificuldades aí, colhendo bem menos, né, do que o esperado inicialmente. Então, eu acho que se vier na casa dos 150, 148, 152, ou seja, 150 mais ou menos 2 aí, se vier nisso, mexe pouco com o preço, Sérgio. Porque imagina que isso caia, vamos dizer, 12, 13 aí da previsão inicial. A Argentina colheu 25 ano passado, pode vir a 50, passar de 50. Então pode sai 13, entra 25. Continua tendo esse aumento em torno aí de, sei lá, entre 10, 15 milhões de toneladas no estoque de passagem. Então, se a gente for olhar hoje, fizer um corte, o cenário não é um cenário altista, não de preço. Não teria um indicativo de alta. Talvez uma estanqueidade no que está, né? Porque eu acho que os relatórios próximos aí devem vir com uma baixa. Isso talvez estanque o preço. E se a gente for ver Chicago, hoje 12,30, 12,20, 12,40, nessa faixa aí, historicamente nós estamos naquilo que era um pré-pandemia, ou os preços próximos de 2020. Nós hoje estamos com o preço muito alinhado com 2020, né, que são os preços mais baixos.
Mas pega lá em 2020, quando nós fizemos o plano de safra e os contratos para venda entrega futura, era R$ 85,00 a saca. Se a gente jogar uma inflação de lá para cá de 25%, você vai chegar a 110, cento e poucos reais, que está muito próximo do que é hoje. Então, o Chicago também estava 10,5%. Se a gente for jogar uma inflação americana aí que seja de 20%, que eles tiveram uma inflação pesada aí nesses anos, se desse aí 20%, ele vai chegar a 12 e pouco. Então, historicamente, na verdade, nós estamos dentro do preço. O que tem que se acomodar? A relação custo, a relação de troca. Aquela relação de troca. E, é claro, daí, toda a saca de soja, de milho que sobra, tem um valor menor. Mas é o que era historicamente. O que o mercado fez dia 17, dia 16, a cadeia não sustenta, a cadeia das carnes não sustenta, a cadeia do próprio óleo de soja. O óleo de soja a gente vendia aqui a R$10 ao frasco de PET. Naturalmente o consumidor não suporta isso, não suporta o preço da carne lá, 330 arroba, 300 e pouco. Então a gente via que realmente aquilo também não era uma realidade que o mercado suportaria. E se acomodou ao que era historicamente. Chicago aí em torno de 12, hoje seria o normal, 12 alguma coisa. A saca de soja estaria mais ou menos nesses níveis que nós estamos, talvez um pouco mais. Então, eu acho que é um período de acomodação de custos, Então, insumos, no modo geral, também já baixaram significativamente. Eu acredito numa relação de troca para a próxima safra que fique ali nos custos, não nos investimentos, tá? Tirando os investimentos, acredito que deve girar em torno aí do dado histórico, 65, 70 sacas por alqueire, ou seja, uns 30 sacas mais ou menos por hectare, O custo de produção, considerando aí seguro, insumos do modo geral, mão de obra, tudo, é um custo que a gente apura aqui, que é um dado histórico. E que se o produtor colher o histórico também, que dá acima de 150 sacas, ele ainda vai ter uma grande rentabilidade. Essa é a expectativa que a gente tem para o ano. Bom, vamos falar um pouco de exportações, já que o fluxo embarcado pela Coamo corresponde a 14,29% das exportações do Paraná. Você me permite fazer uma leitura num texto aqui? E de acordo com o ranking divulgado pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, a Coamo encerrou o ano 2023 como líder do ranking de exportações dos portos do Paraná. Somente pelo Porto de Paranaguá, a cooperativa embarcou 3,65 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Mais de 25,6 milhões de toneladas de produtos e insumos foram exportados por Paranaguá. E o total embarcado pela cooperativa corresponde a esse número que eu falei, 14,29%. Além de Paranaguá, o Coamo também exportou por outros portos, de Santos, Antonina, São Francisco do Sul, Imbituva e Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. 4,76 milhões de toneladas foi o total de exportados, com 10,7 bilhões de reais de faturamento. 35% das receitas globais da cooperativa. Como é que você vê agora 2024? Até porque, com a adição de 14% do biodiesel, isso deve também segurar um pouco a soja no país. Vocês vão manter esse ritmo de exportações deve ter contrato, com certeza, já firmados, mas essa quebra da safra, como é que como é que vocês estão vendo essa situação? Está mantido esses grandes números de exportações, Galinari? Olha, Sérgio, na verdade nós utilizamos os portos todos, Santa Catarina, São Francisco, Imbituba, no Paraná, Antonina e Paranaguá, em Santos e Rio Grande, tivemos que fazer. Realmente houveram momentos de muita pressão nos portos, filas muito grandes. Nós chegamos a ter quase 90 dias de line-up em Paranaguá, ou seja, se você quisesse vender hoje um navio, você conseguiria entregar daqui 90 dias. Fomos obrigados, agora, então, aí... Deixa eu aproveitar. Essa demora, presidente, ela é por ineficiência do porto ou por causa do grande fluxo mesmo? Não, grande fluxo, O Porto de Paranaguá ele é muito eficiente, Sérgio.
Só que o que acontece? O crescimento das produtividades, o crescimento até da área de ação do porto, que pega muito o Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Sul cresceu muito a produção e avançou muito sobre as áreas de pastagens, né? Então hoje o Mato Grosso do Sul está plantando quase 4 milhões de hectares e há 10 anos atrás plantava 2 milhões e pouco. E a produtividade crescendo, também no Paraná as produtividades crescendo, aí pega uma safra de soja grande, uma safra de milho grande seguidas, né? 2 safras de milho grande, uma safra de soja, quer dizer, seguiram-se safras boas, houve um acúmulo. E realmente o que a gente tem discutido com a autoridade portuária, com o governo do estado, é que nós precisamos remodelar os berços, né? Realmente a gente precisa acrescentar berços ao terminal de Paranaguá, né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Tanto que nós tivemos que, para ter logística para o nosso comprador, que o comprador ele não queria o produto aqui 90 dias, ele queria o produto mês que vem. E eu não conseguia atendê-lo dessa maneira em Paranaguá. Então, a região norte do Mato Grosso do Sul, eu acabei saindo para Santos. Mas também tive que levar para Rio Grande. Então, tivemos 6 navios em Rio Grande, né, isso dá 300 mil toneladas. Nós tivemos que fazer o PEP e o PEPRO, não é exportação, né, mas foi escoamento via porto, que foi cabotagem para o Nordeste, do trigo. Só foi viável o processo de PEP e PEPRO porque a Antonina conseguiu nos atender. É um atendimento precário, não é um atendimento ideal para grãos, é um atendimento em armazéns destinado a fertilizantes, a outras cargas, todo o modelo de embarque completamente diferente do que se vê para grãos, né? Inventamos junto com eles e conseguimos fazer. Estamos fazendo uma exportação de trigo por Imbituba, esse sim, o feed wheat, né, que a gente fala, trigo de ração, indo para a Venezuela, indo para a África. Então tivemos que fazer uma série de coisas, porque realmente Paranaguá é eficiente dentro do que ele tem a oferecer de berços, mas hoje a gente sente uma necessidade de aumentarmos os berços lá. Estamos em discussão, isso tem projetos, estamos em discussão com o Porto. Talvez ter que acelerar, porque custa, né? Imagina você tirar soja aqui do Paraná ou do Mato Grosso do Sul e levar a Rio Grande. Se acrescenta 500 quilômetros a mais de frete. Então isso tudo sai da ponta, sai da saca de soja. Então o produtor paga a conta, né? Então nós temos que ter essa sensibilidade, né? É função do Estado, ou, né, uma vez que o porto é público, a gente discutir esses investimentos o quanto antes, ou então abrir para a iniciativa privada, né, realmente poder investir, poder resolver esse gargalo, porque você sabe que o mercado ele acha alternativas, isso é uma realidade. E a partir do momento que ele acha uma alternativa, pode ser que não tenha volta. Vamos lembrar aí dos episódios de quando houve aquela restrição à operação com transgênicos no Paraná, no governo Requião. Toda a soja do Paraguai, na época, não podia mais ir para Paranaguá. E eles acharam um caminho através dos portos de Nova Palmira, no Uruguai, e nunca mais voltaram. Ou voltaram com muito pouco. Então, realmente, a gente tem que acelerar, não pode, né, demorar para tomar as decisões, a gente tem que decidir o quanto antes, fazer o que precisa ser feito. Outra coisa muito grave é o escoamento, né, através da ferrovia. Nós precisamos discutir urgentemente os nossos modelos modais, né, porque realmente ficar só no caminhão está muito difícil, né, até aí a gente vê todos os gargalos aí que acontecem. Então vamos a São Paulo e vemos uma estrutura de ferrovias muito boas, que realmente melhoram demais a questão do escoamento da safra. E aqui a gente tem uma restrição muito forte, tem um projeto da Ferroeste, isso tem que evoluir. Então nós temos que pensar nisso também, né, como uma forma de melhorar o escoamento. Mas para o ano, havendo quebra de safra, você tem, é claro, menos disponibilidade de produto para venda, ainda é cedo, mas vamos ver o quanto que isso vai impactar. Estamos, assim, com poucos contratos, o produtor não fez contrato, fez muito pouco contrato. Então, aí 10%, 12% da safra só comprometida com contratos. Isso sinaliza novamente aquilo que eu falei antes, que o produtor acaba tendo que vir fazer uma grande venda nos momentos de liquidação das suas dívidas,
Isso pode gerar um impacto nos preços momentaneamente, né, naquele momento que ele realmente precisa do dinheiro. Então, isso é um perigo. Mas gargalos vão acontecer, tanto na acomodação da safra, não tenha dúvida, mesmo com a quebra de safra, vamos ter dificuldades, mas vamos realizar, não tenha dúvida nenhuma, e também no escoamento, que esses escoamentos são muito concentrados, né? A gente tem que diluir isso aí ao longo do ano, melhorar um pouco esse ritmo de comercialização para que a gente possa fazer isso com mais segurança. Você falou do B12 indo para B14, nós não vamos ter aumento de indústrias aqui no Brasil recente. Cevale inaugurou, mas ainda não pôs em funcionamento a indústria dela, vai crescer, vai ter uma oferta um pouco maior de óleo, mas pensa você que a cada um ponto percentual que você agrega de biodiesel no diesel, corresponde a um esmagamento de 400 mil toneladas a mais de soja. Então não vai ter, o que vai ter é um enxugamento de óleo do mercado interno, né? Ao invés de ser destinado para exportação, as empresas vão acabar absorvendo um pouco mais deste óleo esmagado aí no que existe de parque de indústrias hoje. Então, não creio que isso impacte tanto, né? O óleo é importante, mas em volumes não é aquilo que impacta tanto nesse número da exportação. Soja, milho, tem muito mercado interno sustentando o milho hoje, é o grande sustentador de preços até a semana passada era mercado interno, agora o produtor veio e vendeu um pouco mais por causa das quedas da soja, então caiu demais o preço da soja, o produtor preferiu vender o milho, o produtor veio vender o milho e aí o comprador no mercado externo está com uma certa bem abastecido, não tem muita procura no mercado externo, e nós fomos obrigados a baixar o preço do milho, porque a paridade boa de preço era no mercado interno. Quando o produtor veio vender demais, supriu o mercado interno no momento, e acabamos tendo que ir para exportação e, com consequência disso, equilibrar a paridade e derrubar o preço. Então, é um ano de acomodação de exportações? Depende sempre da quantidade da safra, né? Quanto que a gente vai ter disponível. Mas eu acredito ainda que vai ser um ano bom. Não creio realmente que seja tão bom quanto 2023 em termos de volumes. Eu acho que deve cair um pouco dos números aí. Agora, como eu disse no início da nossa conversa, foi anunciado para os próximos 3 anos um investimento aí de 3,5 bilhões de reais pela cooperativa. Onde é que vai esse dinheiro, presidente? Sérgio, vão em todos os setores da cooperativa, né? Vamos desde começar na área de suporte, informática, a parte de caminhões, então tem uma grande troca, substituição de frota, né? A gente mantém uma frota sempre muito atual, controlando quilometragens e tudo mais, então temos aí quase 200 bitrens que vão ser substituídos, e ampliação também de frota, tem, como eu disse, investimento em tecnologia da informação, toda a área de suporte, né, que a gente faz, e tem muito na área operacional, né? Então as unidades operacionais têm que sofrer modernizações por diversos motivos, né? Pela velocidade da safra, pela falta de mão de obra, pela eficiência, redução de custos. Então tem muito investimento nas unidades existentes, aumento de armazenagem, vamos dar um foco muito grande no aumento da armazenagem. Então nós vamos crescer mais de 10% o aumento da armazenagem, a capacidade estática existente. Então 500 mil toneladas, mais ou menos 10%, 500 mil toneladas de capacidade estática a mais, nós vamos colocar nas áreas já existentes. Vamos fazer novas unidades, então está previsto aí uma expansão de área também, e também a industrialização. Temos as indústrias existentes que vão ser modernizadas e ampliadas, estamos ampliando o esmagamento em Dourados, estamos ampliando o esmagamento em Paranaguá e modernizando aqui também em Campo Mourão. Temos investimentos em todas as demais indústrias, moinho de trigo, fiação de algodão, todas elas têm mais na linha de modernizações, e tem o grande investimento, né, que é a indústria de etanol de milho, que a gente já está aí com os projetos bastante avançados, estamos aí com todo o staff nosso já trabalhando, engenharia, financeira, enfim,
todos eles já se mobilizando para a gente começar essa obra o quanto antes. É um marco aqui, né, para o Paraná, porque é praticamente a primeira usina de etanol de milho, puramente milho, né? Nós temos a Cooperval, que faz um sistema flex, ela tem milho e cana, né? Mas nós vamos ser só milho, então 600 mil toneladas de milho no ano para a primeira fase, e o investimento aí da ordem de 1,6, 1,7 bilhões de reais, um investimento importante, junto com uma termoelétrica que vai gerar 30 megawatts, que vai abastecer todo o parque industrial da Coamo de Campo Mourão. Então é um grande investimento, realmente extremamente sustentável, agregando valor ao milho, ao produto, né, que a gente tinha hoje com a indústria de rações que nós inauguramos o ano passado. A gente consome 1,5% do milho que a gente recebe. 60, 65 milhões de toneladas que a gente recebe de milho, né? Agora nós vamos passar a 20% dessa capacidade que a gente tem ainda, sobra aí para crescer com essa indústria de etanol. Estamos muito empolgados com essa modernização, com esses novos produtos, DDG, né, o farelo de milho, óleo de milho e etanol. Então estamos bastante motivados aí para fazer essa indústria o quanto antes. Basicamente nessas áreas aí que vão ser os investimentos, Sérgio. Bacana, isso aí a gente vai ter um capítulo à parte para falar sobre essa usina de etanol de milho aí, que é importante. Eu acho que com certeza vão vir outras atrás aí, o produtor do milho vai ter aí um suspiro, né, um fôlego aí para ter a regularidade aí que você falou durante essa entrevista necessária e planejamento para o negócio dele estar mais à mão, né, não depender tanto de mercado, não depender tanto de... Né? Agora, Galinari, fevereiro tem eleição na Coamo, né? E você vai aí para 4 anos como presidente executivo da cooperativa. Queria que você falasse aí desses 4 anos de governança, o que quais foram os maiores desafios e os maiores acertos durante essa gestão desses 4 anos? Bom, Sérgio, o processo de eleição na cooperativa, ele ocorre para o Conselho de Administração. Justamente essa mudança da governança que aconteceu a partir da última eleição, que foi em 2020, é que caracterizou uma forma de transição dentro da cooperativa um pouco mais tranquila, mais segura para o cooperado e para a cooperativa, que é criar uma diretoria executiva que não tem mandato. A diretoria executiva, nós somos seletistas, somos funcionários da cooperativa, e o que muda nas eleições são os conselhos, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal ele tem um mandato anual, todo ano ele é reeleito, ou eleito um novo conselho com uma mudança de 2/3 dos seus membros, e no Conselho de Administração é feita essa eleição a cada 4 anos com uma mudança mínima de 1/3 dos seus membros. Essa eleição ocorre, então, no dia 15 de fevereiro, elege-se um novo conselho para um mandato de mais 4 anos. Vai ser novamente encabeçada a chapa pelo Dr. Haroldo Galassini, para mais um mandato, e acredito aí que, não creio que tenha 2 chapas, muito provavelmente que seja chapa única, né? A cooperativa confia demais na liderança do Dr. Haroldo, e acredito que isso aí, com todos os méritos que realmente ele tem, né? Desde a fundação da Coamo. Quanto à gestão desses 4 anos, a avaliação dos desafios maiores era justamente dar credibilidade a esse novo modelo para o quadro social, para os parceiros, para todo o ecossistema que gira em torno da cooperativa, bancos que financiam as atividades, né? Principalmente o quadro social, né? Não tenha dúvida nenhuma. O quadro social sempre teve na liderança do Dr. Haroldo a grande confiança. Então, ter agora a gestão delegada a uma diretoria executiva, claro que com a supervisão do Conselho de Administração, que existe essa ligação muito, muito próxima, a gente é muito próximo realmente e tem uma harmonia muito grande, então isso realmente era o grande desafio.
e podemos seguramente dizer que foi um desafio vencido com muito sucesso. O quadro social entendeu muito bem a proposta, né, aceitou muito bem, claro que com o aval de todo o Conselho, e os resultados foram muito bons, graças a Deus, um grande resultado. Nesses anos, nós tivemos um faturamento superior a 100 bilhões de reais, né, uma entrega de sobras da ordem de 8 bilhões de reais nesses 4 anos. Então, 8% em média de rentabilidade para o setor é uma rentabilidade muito interessante. Distribuímos parte dessas sobras também, algo que gira em torno de 35%, 40% desse valor devolvido em dinheiro para o cooperado, mas é sempre bom a gente dizer, os 8 milhões das sobras, 100% são para os cooperados, né? Seja na forma do dinheiro, seja na forma desses investimentos que a gente faz para melhorar o serviço que a cooperativa presta ao cooperado, seja na forma de capital de giro, que financia essas operações de prazo de safra, né? Imagine você que o cooperado ele compra os insumos lá em maio para plantar em setembro, outubro, para pagar lá em abril do ano seguinte. Isso tudo precisa de muito capital. Ele vende a produção dele, ele vende uma saca de soja hoje, para eu botar esse dinheiro de volta para a cooperativa, para a gente colocar, é no mínimo 90 dias, porque você tem que daí negociar, acertar um navio, ou industrializar, vender o farelo, vender o óleo. Então tem um ciclo, né, de retorno do dinheiro que exige um capital de giro muito alto. Nesse ano ficou muito próximo de 7 bilhões de capital de giro a necessidade. Então, eu acho que o cooperado entendeu, a comunidade, do modo geral, entendeu como muito positiva, né, dentro do quadro funcional também, dos quadros funcionários também, muito boa aceitação. Então, consideramos aí, estamos muito felizes com os resultados desses 4 anos aí, e isso nos motiva, né, a continuar com o modelo que foi copiado, inclusive, diversas cooperativas no Centro-Oeste, né, a Comigo veio aqui, e com base nisso ela também mudou o modelo, algumas cooperativas do Rio Grande do Sul, mesmo aqui no Paraná, grandes cooperativas já adotando esse modelo, que tem mostrado aí que realmente é mais seguro, é um modelo de mercado, né, tem uma administração profissional. Essas cooperativas ganharam uma complexidade muito grande, né, são grandes empresas, várias empresas, né, a Coamo ela tem um grande parque industrial, uma área de exportação, terminal portuário, tem uma mega transportadora, tem uma mega distribuidora de insumos. Então, são vários diversos negócios que exigem profissionais que sejam realmente formados dentro do mercado e, de preferência, no caso da cooperativa, formados dentro da própria cooperativa, para que entenda a diferença de um cooperativismo para uma empresa mercantilista normal, onde a gente tem que olhar sempre o quadro social como prioridade. Então vamos para 2024, né? Vamos para 2024. Muita força, muita garra, muita energia. Bom, eu agradeço ao presidente executivo da Coamo, Arthur Galinari, nesse papo aí com a gente no podcast RIC Rural, esse episódio de 2024. Muito obrigado, viu, pelas boas notícias. Sucesso aí nesses próximos 4 anos e que a gente, daqui a 4 anos, é claro que nós vamos falar antes, muitas vezes antes, mas que daqui a 4 anos a gente venha trazendo novos números, novas pujanças aí da maior cooperativa da América Latina, né, que é um orgulho para todos nós, e a gente fica muito contente em poder contar com essas informações e com esse reforço do que representa o cooperativismo, né? A Coamo, através das suas ações e das suas ações sociais, ações comerciais, ações de representativa dentro das regiões onde atua, mostra que o cooperativismo é um modelo de inclusão total, econômica, social. Muito obrigado, viu, Galinari? Um bom ano, então, para vocês aí. Um prazer a gente participar e poder contribuir com informações. É importante, né, a comunidade entender todo esse agro, né, que não é só aquela visão do grande produtor dentro de uma grande máquina, colhendo soja, não. Aqui a gente tem 80% do nosso quadro social de pequenos e de médios abaixo, né, de minis e pequenos produtores. São produtores que são viabilizados, né, pela cooperativa. A
A gente diz que a cooperativa ela viabiliza o inviável em muitas regiões, né? Então, realmente, a gente fica muito feliz de poder levar essa mensagem através de toda a mídia, em particular da sua aí, que é muito bem aceita pelo segmento, né? O pessoal elogia muito a sua participação, parabéns pelo seu trabalho, e estamos à disposição aqui, sempre que você quiser. É só uma dúvida que me ocorreu agora. Como tem 37 mil associados, é isso? 31.700. 31 mil. Quantas propriedades são... Você falou que 80% das propriedades são pequenas. Quantas propriedades você tem? Esse número? Tenho, claro. Não saberia dizer porque tem, claro, né, boa parte de cooperados tem até mais que uma propriedade, mais que uma matrícula, né? Eu vou ficar te devendo esse número, mas garanto que uma curiosidade, assim, o importa é que dentro desses 35... Por exemplo, os cooperados da cooperativa vão plantar na próxima safra de verão, ou plantaram nessa safra que está sendo colhida, algo próximo de 3,5 milhões de hectares. Deve plantar na safra de soja, de milho, algo próximo de 2 milhões de hectares de milho segunda safra. E devem plantar algo em torno de trigo de algo aí como 350 mil hectares. Esses são os números gerais em termos de área da cooperativa. Tá certo. Galinari, muito obrigado mais uma vez. Sucesso sempre aí, viu? Um abraço. Abraço.